Nem todo milagre acontece entre trombetas e luzes do céu. Às vezes, ele chega silencioso, no momento em que tudo parecia perdido. Hoje você vai conhecer a história de um homem simples que caiu de um andaime com mais de 10 metros de altura. E não era para ter sobrevivido. Mas o que o segurou ali embaixo não era visível. Era algo maior. Fica comigo até o final, porque essa história pode acender algo aí dentro que você nem sabia que ainda estava vivo. Seja bem-vindo ao canal onde o milagre começa, porque toda oração sincera é o início de um milagre. E por aqui a gente não perde tempo, a gente sempre traz testemunhos, histórias reais de pessoas que viveram um milagre ao lado de Deus. E se você deseja também fazer parte dessa família, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e, é claro, curta, compartilhe os nossos vídeos, porque a nossa família está crescendo e é sempre bom poder falar para mais pessoas que o nosso Deus é um Deus poderoso e que milagres ainda existem. E você vai acompanhar mais um na história de hoje. O chão do galpão parecia vibrar nas manhãs geladas, como se o concreto lembrasse cada passo de quem ali passava todos os dias. Na zona rural de São Cristóvão do Vale, uma vila escondida entre as serras e plantações esquecidas pelo tempo, vivia Álvaro dos Anjos, nome que parecia carregado de muita espiritualidade, mas que ninguém mais notava. Aos 61 anos, Álvaro era daqueles homens que o tempo não consegue dobrar, mas que o silêncio molda com maestria. Viúvo há 6 anos, morava numa casinha de madeira com varanda descascada, janelas trincadas e cheiro permanente de café passado. Nada ali era novo, mas tudo parecia estar no lugar certo. Álvaro acordava antes do sol todos os dias, não por obrigação, mas porque algo dentro dele insistia que os primeiros raios de luz pertencem a quem ainda acredita que o mundo pode mudar. Ele fazia sempre os mesmos 3 gestos antes de sair da cama. Estalava os joelhos, se ajoelhava à beira de sua cama e fazia uma oração a Deus. Todas as manhãs ele fazia isso, como se fosse um ritual sagrado, sabendo que ele não poderia sair de casa sem a proteção divina. Álvaro era soldador, trabalhava numa antiga fábrica de ferro desativada e agora em obras para se tornar um centro comunitário. Aceitou o trabalho mesmo sabendo que o salário mal dava para o gás, mas dizia que aquilo era mais que uma reconstrução, era redenção. Ninguém o compreendia bem, mas todos o respeitavam. Tinham mãos grossas de tanto apertar o alicate, olhos fundos de quem viu mais do que falou, e um jeito de falar pouco e dizer tudo. Bem, na obra era o primeiro a chegar e o último a sair. Subia nos andaimes altos com a confiança de quem sobe para conversar com Deus. Mas naquele mês, algo estava diferente. O vento nas colinas estava mais forte. O andaime do lado leste havia começado a ranger de forma estranha. E o olhar de Álvaro, sempre firme, carregava um certo cansaço que nem ele disfarçava mais. Mas ninguém ousava contestar sua vontade. Se ele dizia que estava tudo bem, estava. Ou pelo menos deveria estar. Na manhã daquela sexta-feira, o céu estava absurdamente limpo, como se quisesse enxergar algo de perto. Álvaro ajeitou a cinta de ferramentas, fez uma última oração e começou a subir. Cada degrau era um passo em direção a algo invisível. No alto, o sol batia forte e o ferro queimava a palma da mão. Ele se abaixou para ajustar uma chapa solta quando ouviu um estalo seco, preciso, frio. Um cabo de aço havia cedido. A estrutura tremeu, a plataforma rangeu e por um segundo a gravidade não teve piedade. O corpo de Álvaro foi lançado no ar como uma folha seca em vendaval. Lá embaixo, um grito cortou o silêncio. O relógio da velha fábrica parou às 9h41, como se o tempo recusasse a continuar sem saber o desfecho. O silêncio depois da queda foi tão absoluto que parecia mentira. Os pássaros calaram. O vento estancou.
e por alguns instantes ninguém soube o que fazer. Até que o som do impacto, abafado por um estrondo seco, fez com que 2 trabalhadores corressem ao ponto exato onde a sombra do corpo tinha acabado de cruzar o céu. Esperavam encontrar o pior, mas Álvaro estava lá, vivo, caído sobre um monte desorganizado de lonas velhas, empilhadas ao acaso ao lado de um saco de cal abandonado. Aquilo não estava ali por segurança. Estava por acaso. Ou pelo menos era o que todos achavam até aquele instante. Seu corpo estava curvado, um dos braços debaixo do tronco, sangue escorrendo pela sobrancelha esquerda. Mas seus olhos, mesmo entreabertos, estavam acordados. E o mais estranho era a marca que começava a se formar no peito da camisa. A camisa, rasgada bem sob o coração, mostrava uma mancha roxa perfeitamente circular, algo que parecia um coração. Um operário caiu de joelhos. Outro começou a louvar a Deus, dizendo glória a Deus. E a mulher que vendia marmitas na entrada do terreno começou a chorar sem entender o porquê. Álvaro não disse nada naquele dia. Foi levado de ambulância, olhos fechados e respiração fraca, mas estável. E enquanto ele lutava por dentro, lá fora a história começou a circular. Primeiro entre os trabalhadores, depois nos grupos de mensagens do bairro e logo entre estranhos que nunca ouviram falar da Vila São Cristóvão, mas que de repente queriam saber onde ficava. O homem do anjo, diziam. A queda que não foi a queda. E com isso a cerca da obra passou a receber algumas homenagens. Uma menina deixou até uma cartinha com uma frase dizendo: se ele foi salvo por um anjo, meu pai também pode ser salvo. 5 dias depois, Álvaro já havia acordado, mas a cidade já estava desperta como nunca. E é aqui que eu preciso te dizer algo. Se você está sentindo o que eu estou sentindo agora, essa coisa que está aí no seu peito chama-se gratidão. Então, por favor, se inscreve aqui no canal. Não é só para seguir vídeos, é para seguir histórias como essa, de pessoas que viveram milagres, que fazem a gente lembrar que existe sim algo maior sob o céu, que nós não podemos ver com os nossos olhos humanos, mas o nosso coração é capaz de sentir. E se você sentiu que essa história está tocando aí dentro do seu coração, você crê que anjos podem segurar pessoas que caem? Escreve aqui, eu acredito. Quem sabe alguém veja a sua palavra, o seu comentário e comece também a acreditar que anjos são capazes de salvar pessoas. Na manhã do 8º dia, uma enfermeira chamada Verônica entrou no quarto do hospital, como fazia todas as manhãs, ajeitando a cortina para que a luz não incomodasse os olhos do paciente, que ainda não havia acordado. Mas naquele dia, Álvaro estava diferente. Seus dedos se moviam levemente sobre o peito. Ele desejava mais do que nunca ter um momento de gratidão com Deus. Verônica, intrigada, aproximou-se. Ele murmurava algo que ela não entendeu de imediato. Quando ela tocou a sua mão e disse suavemente, seu Álvaro, está tudo bem. Ele abriu os olhos e, no esforço que parecia vir de dentro da terra, sussurrou: o meu anjo me pegou. Ele me pegou. Ela não entendeu de cara, mas naquele mesmo instante, o monitor cardíaco apitou mais forte, como se seu corpo dissesse: ainda estou aqui. E então ele repetiu com mais firmeza: o anjo me pegou. Verônica, sem saber o que responder, apenas sorriu. E foi naquele sorriso que começou algo novo. Uma história, uma nova história, uma nova fé. Não só para Álvaro, mas para todo o vilarejo. Quando retornou à vila, Álvaro já não andava ereto como antes. Tinha o passo lento, o ombro mais baixo e a fala espaçada. Mas havia algo em seu olhar que ninguém mais carregava. Um tipo de serenidade que não só se aprende, só se recebe. E com esse novo passo ele voltou ao seu canteiro de obras, não para subir escadas, mas para sentar no mesmo local onde caiu. E ali, ao seu lado, um caixote de madeira virou um altar improvisado. E sobre aquele altar,
ele se ajoelhou mais uma vez e fez uma oração de gratidão a Deus. Nos dias seguintes, pessoas passaram a visitar aquele local. Algumas até paravam sob aquele caixote, sob aquele local onde ele havia orado, e também começavam a orar. Outras pessoas começaram a deixar até alguns recados no local ali do milagre, pedindo a Deus que também realizasse um milagre em sua vida. Outros choravam ao reconhecerem um local onde uma pessoa havia sido segurada por um anjo. Bem, e você que acompanhou até aqui, você mesmo, eu quero te agradecer. Porque não foi só uma história que você ouviu, foi uma semente que você plantou aí dentro do seu coração. E se você sentiu algo crescer, se esse vídeo mexeu com alguma coisa que estava adormecida aí no fundo do seu peito, eu te convido de coração, se inscreve aqui no canal, não para um número, mas para fazer parte dessa comunidade que acredita que algumas histórias ainda valem mais do que qualquer manchete. E me conta aqui, você já viveu algo que não consegue explicar até hoje? Deixe nos comentários, eu quero ler a sua história. E se você puder, diz também o que você sentiu com esse vídeo. A gente está criando aqui um lugar que compartilha verdade, fé, amor, esperança. Às vezes, tudo que a gente precisa é lembrar quando tudo parece cair, ainda existe algo ou alguém que nos segura. Para finalizar, eu gostaria de mais uma vez te lembrar esse texto que está em Salmos 91, verso 11. Porque aos seus anjos darás ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Existem momentos na vida em que não há lógica, só livramento. E é nesses momentos que percebemos que estamos sendo guardados sem ver. Que há algo ou alguém caminhando ao nosso lado mesmo no silêncio. Quando tudo parece ruir, é aí que o céu se movimenta. Essa história não é só sobre sobrevivência, é sobre propósito, porque quem é poupado também é chamado. E às vezes ser salvo de uma queda é só o começo de uma missão mais profunda: inspirar outros a levantarem. Ore comigo. Senhor, obrigado por cada livramento invisível, por cada vez que fomos sustentados sem perceber. Que possamos hoje reconhecer as Tuas mãos nos detalhes, nos ventos, nas quedas evitadas e nos silêncios que nos salvaram. Nos dá olhos para ver além da dor e coração para confiar, mesmo sem entender. Eu oro por essa pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Que ela possa sentir a presença de anjos ao redor dela, a cercando, aguardando e guiando. Em nome de Jesus. Amém. Bem, se essa história te tocou, deixe um comentário dizendo: eu fui guardado. Compartilhe aqui um momento em que você se sentiu assim, protegido. Vamos criar juntos um espaço de fé real, de histórias que transformam. E claro, se inscreve no nosso canal onde o milagre começa. Porque onde existe uma oração sincera é o início de um milagre. Mas faz isso não só por ver mais vídeos. Faz para poder caminhar aqui com a gente. Aqui a gente acredita que toda queda pode virar testemunho e que a sua história também pode tocar alguém. Até o próximo vídeo e que o céu te encontre mesmo em suas quedas.